Olá, olá, meus irmãos, meus amados irmãos, seja bem-vindo aqui no canal, tá bom? Aqui hoje vamos estar estudando o livro de Romanos, a partir do capítulo aí 5, muito forte. Eu queria pedir a todos vocês que prestem bem atenção, tá? E você ainda que não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Vamos se inscrever e compartilhar o vídeo também para que esse estudo, para que essa palavra, né, do Senhor Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, chegue até as pessoas, tá bom? Vamos estar dando aí andamento ao estudo, tá certo? O título fala aí, ó, morte em Adão, vida em Cristo, tá bom? O título é esse. Vamos estar partindo aí, lendo a partir do versículo 12, tá bom? Vamos lá, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, né? E pela a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecam. Então, vamos explicar um pouquinho aqui. Aqui está falando de quem? De Adão, né? Porque através de Adão, né? Através de Adão, ali, o pecado entrou no mundo, né? O pecado da morte ali, enfim, entrou no mundo através de Adão, né? Ali no livro da lei, no livro Antigo Testamento. O 13 fala, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei, né? Geralmente, o pecado, né? O pecado veio da lei, né? O pecado veio da lei. Sem lei não tinha pecado, porque aí, ó, não é imputado, não havendo a lei, né? Então, através aí da lei, né? Ali do Antigo Testamento veio o pecado através, porque de Adão, então veio o pecado da morte. O 14 fala, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, vamos aí, né? Vou colocar aqui em amarelo. Então, a morte, aqui ó, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até que sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Jesus, né? Então Jesus veio para tirar o pecado da morte, o pecado que condenava, o pecado que Adão, né? Através de Adão entrou, ficou sobre o povo. Então Jesus ele veio tirar, perdoar com o seu sacrifício, com a sua entrega, ele veio nos perdoar, né, deste pecado. Por isso que aí fala, desde Adão até Moisés. Aí o 15 fala aí, ó, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem, aliás, pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, pessoal. E o dom pela graça que é de um só homem. De um só homem. Jesus Cristo abundou sobre muitos. Então, pela graça de Cristo, nós estamos vivendo pela graça, não por obras da lei, tá? Tá escrito aí lá no livro de Gálatas que 5:4 que aqueles que se justificam nas obras da lei estão separados de Cristo, da graça de Cristo tendo caído, tá bom? Leia a palavra, não deixe ninguém enganar você, tá bom, meus amados irmãos? O 16 fala, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para condenação,
mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Então, vocês viram aí que né, que a graça, né, do Senhor Jesus aí, ele com a sua graça, com sua infinita graça, ele abundou sobre muitos, né, ali o seu perdão, muitos foram, todos foram ali perdoados, certo? Perdoados. E o 16 fala, e não foi assim o dom como ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de um só ofensa, né? Na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esses muitos, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Né? Então, pela sua abundância graça, sua misericórdia, ele nos justificou, nos perdoou. Ele encravou a nossa dívida lá na cruz. Hoje nós vivamos em Cristo. Tá bom, pessoal? Vivamos em Cristo. Isso você que crê em Cristo. Seja cristão. Não deixe ninguém enganar você. Não deixe esses falsos profetas enganar você. Negar Cristo. Trazer algo que Jesus já levou. Você está negando Cristo. Se você estiver debaixo de uma denominação e lá estão fazendo a prática das leis, as obras da lei, tudo que veio do livro da lei de Moisés, não pratique hoje pela graça, porque se você praticar algo que está na lei, você está anulando o sacrifício de Cristo lá na cruz, o que ele fez na cruz por nós. Você está anulando, você não está crendo. Então, pense, estude, leia a Bíblia. Tá bom, pessoal? Hoje nós estamos estudando aqui o livro de Romanos, capítulo 5, tá bom? Aonde fala aí de várias coisas aí, tá bom? Do pecado, da morte, enfim. Aí o 19 fala aí, ó. Vamos ler o 19. Vamos colocar em verde aí o 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Então, ali no livro da lei, né, no Adão, através de Adão, muitos foram feitos pecadores. Muitos foram os pecadores por causa de Adão. E assim que Jesus foi para a cruz, com a sua glória, com a sua graça, pela obediência dele, muitos serão feitos justos. Justificados. Tá bom, pessoal? O 20 fala aí, ó. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, pessoal, é a graça, pessoal. É a graça. A graça de Cristo. Não é a lei não, pessoal. Não é pela lei mais não. É pela graça de Cristo. Você hoje está vivendo pela graça. Não aniquila, não aniquila o que Jesus fez. Não aniquila na sua vida a graça de Jesus. A graça de Deus na sua vida. Não aniquila. Quando você faz as práticas da lei, quando você faz, você está aí, como eu posso falar, você está desagradando a Deus, porque você está você está trazendo algo que Jesus já levou na cruz. Quando você está obedecendo, está se justificando na lei. Eu já li agora o versículo lá no livro de Gálatas 5:4. Estais separados de Cristo, vós que se justifica nas coisas da lei, no livro da lei, da graça tendes caído, pelo amor de Deus do Senhor.
meu povo, meus amados irmãos. Não deixe eles se enganar você. Acordem, medite aí a palavra de Deus, tá bom, pessoal? Que a palavra de Deus é o evangelho de Jesus Cristo, a sua, o seu evangelho ali, que é pela graça de Cristo, tá bom, pessoal? Então, vamos estar aí finalizando esse estudo aí, tá bom? Romanos 5. Então, medite aí, pessoal. Medite, não deixe eles enganarem você, tá bom? Então, fique com Deus, que Deus abençoe a todos vocês e desculpa aí algo que eu falei errado, alguma coisa, me perdoe, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe vocês.